Olá, meu nome é Magno Rodrigues, eu sou da Estaca Natal, aqui da Cidade Nova, e hoje eu estou aqui com meu amigo Jadson. Jadson, a gente vai conhecer a história de conversão dele, uma história muito interessante, muito espiritual e inspiradora. Fala para as pessoas, Jadson, para as pessoas se conhecerem melhor, como você conheceu a Igreja de Jesus Cristo? Quando conheceu? Então, eu conheci a Igreja de Jesus Cristo, eu tinha 13 anos, 13 para 14 anos, e eu conheci a igreja na verdade eu conheci os missionários, né? Na casa de um amigo. Na verdade, a história como começa quando eu completei 12 anos, né? Quando eu completei 12 anos, minha mãe sentou comigo e com meu pai e falou que eu tinha um livre-arbítrio de escolher a igreja que eu queria seguir, a religião que eu queria seguir. Então aí começou com uma busca, né? De qual igreja seria, qual igreja verdadeira, né? Qual igreja eu me sentia bem, porque na igreja que eu nasci, né? Da antiga como religião da minha mãe, eu não me sentia bem. E aí eu busquei muitas igrejas, né? Como igrejas como evangélicas, que como eu tinha como essa base, não conhecia a igreja de Jesus Cristo, nunca tinha ouvido falar. E aí eu buscava muitas igrejas, só que não sentia como a paz e especialmente com a presença do Espírito Santo. E eu ficava com muita dúvida, né? Porque cada uma falava algo diferente, né? Até me lembro com a história de Joseph, que ele foi a algumas igrejas e cada um falava algo diferente. E eu também tinha esse mesmo sentimento, porém eu não conhecia a história de Joseph. E certamente um dia na casa de um amigo. Quem é esse teu amigo? Ailton Germano. Ailton Germano. Sim. Diego era um jovem daqui da ala, galeguinho, pelicudo. E Diego tinha levado o missionário na casa desse nosso amigo, né? Ailton. E eu fui visitar a casa desse meu amigo Ailton, sem saber que Diego estava lá com os missionários. E quando eu chego na casa de Ailton, eu escuto ele falando bem alto: Diego, já falei que não quero os mormons na minha casa. Caramba, que interessante. Assim, e eu fiquei, uau, o que está acontecendo? Um conflito. Porém, entrei. E quando entrei, vi meu amigo com muita raiva, como Ailton, Diego triste e os missionários tristes, né? Porque Diego foi lá para os missionários ensinar esse nosso amigo, né? E foi onde eu tive a oportunidade de conhecer os missionários, né? Porque eu sempre vi os missionários antes na rua, caminhava como missionários grandes, quase 2 metros de altura, e caminhava muito rápido. Eu ficava me perguntando, quem são esses caras? Não fala comigo, são robôs, são ET, são extraterrestres, quem são esses caras? E vi eles lá. E perguntei, vocês são o quê? Aí eles falaram, somos missionários da Igreja de Jesus Cristo. Então eu falei, da igreja? Vocês são mesmo de uma igreja? Sim. Eu falei, quero conhecer a igreja de vocês. Então, o missionário estava triste quando escutou isso. É sério? Eu falei, sim, quero conhecer a igreja de vocês. E aí, conheci a igreja através disso, né? Através dessa experiência. E a primeira vez que eu vi a igreja foi algo extremamente espiritual. E no segundo domingo, na segunda semana, diferente de outras igrejas que eu tinha visitado, na segunda semana visitando a igreja, eu sabia que essa era a igreja de Cristo, essa é a igreja que eu deveria me batizar. E no terceiro domingo eu me batizei. 9 de fevereiro de 2013 me batizei na igreja. Com 12 anos ainda. Com 13 anos. 13 anos. Muito bonita, cara, a tua história, muito bonita mesmo. E aí você me lembra todo em detalhe. Sim, todo detalhe, porque foi uma escolha que mudou minha vida, né? Tu tem quantos anos hoje? 27 anos. 27 anos, então há 15 anos atrás. Uhum. Magno, ele batizou quase na época que você se batizaram também. Eu acho que se batizou com 13 anos, no caso com 12. A mesma idade, né, a senhora quer dizer? A mesma idade. Muito bom. E aí, fala sobre o teu batismo. Como que foi o teu batismo? Então, meu batismo... Não, peraí, sobre o batismo não. Sobre o processo de ensino. Você lembra alguma coisa? Como foi? O que você sentiu? O que você pensou durante as lições dos missionários?
algo que me chamou muita atenção, que foi o livro de Mormon, né? Eu nunca fui bom para leitura, nunca. Mas quando eu vi o livro de Mormon, eu fiquei como admirado com isso, né? E os missionários me falavam que para eu ter um testemunho real do livro de Mormon, eu tinha que ler. Só que eu não li. Acabei não lendo o livro porque eu tinha 13 anos e me ocupava com muitas coisas, não gostava, mas eu sabia, tinha um sentimento real que aquele livro era como um testemunho real de Jesus Cristo para complementar a Bíblia Sagrada. Sabia de tudo isso já? Sim, já sentia isso, sim. Sim, mesmo como ler, já sabia que o livro de Mormon era como um livro como um verdadeiro. E com 13 anos, uma criancinha, né, vamos dizer assim, tu conseguiu organizar tudo isso na tua mente já? Sim. Não conseguia ler. Eu vim como ler o livro de Mormon depois de 10 anos. Depois de 10 anos. Muito bom. Isso te chamou a atenção, o livro de Mormon. E o que mais sobre as lições missionárias que você lembra? Ou sobre os missionários, sobre aqueles dias? Então, uma coisa que me chamou muito a minha atenção, eu fui com o Helder que me batizou, se chama Helder Ricardo Ayacan, Helder Ayacan, um chileno. E nossa conexão foi muito forte porque eu fui o último batismo dele na missão. Ele já estava nas últimas semanas indo para casa. E a única experiência ruim que eu tenho na igreja é esse, né? Com o término de missão ou quando a missão são transferidas, né? Essa é a pior parte desse meio da igreja. Você se acostuma com os missionários e os missionários vão embora. Mas gostei muito porque foi muito meu amigo. E por aprender muito sobre ele, como explicou sobre a importância do Evangelho de Jesus Cristo, né? Que é os 5 princípios como fé, arrependimento, batismo, Espírito Santo e perseverar até o fim. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça, né? Como esses 5 princípios. Ao longo da vida, eu tive altos e baixos, né? Como me batizei em 2013, porém, em 2015 eu fiquei afastado da igreja, né? Fiquei afastado da igreja por 7 anos. De 2015, de junho de 2015 a dezembro de 2022. Eu fiquei afastado da igreja. E aí, como foi esse período para você, afastado da igreja por esse tempo? Foi um momento como... Hoje eu vendo como minha vida, foi um momento difícil, né? Um momento que eu não tinha conhecimento tinha conhecimento da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, porém não tinha um testemunho real. Acho que eu me afastei mais por causa disso, que eu não tinha como... Não estava tão como bem edificado, né? Como eu me batizei como jovem e passado o tempo eu fui me tornando um homem, então aquilo que eu tinha como aprendido como jovem, durante esses 7 anos eu fiquei como sem saber de nada, né? Fiquei como na escuridade, né? Então eu hoje vendo isso, para mim foi algo que não valeu a pena na minha vida, sabe? Teve seus lados bons e seus lados ruins. Como assim, seus lados bons? Eu, como membro da igreja e hoje como ativo, depois de 3 anos, essa experiência de viver fora da igreja me faz refletir que a vida fora da igreja é algo totalmente como ilusão. É ilusão. Porque você pensa que está numa alegria, está numa felicidade, mas uma felicidade momentânea, de ilusão. Certo? Então foi 7 anos de pura ilusão, buscava a felicidade e não encontrava a felicidade, né? E em um certo tempo eu já estava como cansado de viver como fora dos princípios do Evangelho. Não pensava em nenhum momento voltar para a igreja, certo? Não pensava em nenhum momento voltar para a igreja. Porém, eu queria sair dessa vida, né? Porque durante esses 7 anos eu convivi com uma pessoa 5 anos e quando eu fiquei afastado da igreja, né? Porque
não estava guardando os princípios, mandamentos. Então eu fiquei afastado da igreja e depois de 5 anos se separamos. E eu fiquei 2 anos solteiro, né? Como mais afastado da igreja, né? E aí entrei no vício do álcool, do whisky, da boêmia, das festas. Então, vivi como mais longe da igreja, né? Mas em nenhum momento eu pensava em voltar para a igreja, porque essa memória era uma memória de jovem, e eu já era um homem desenvolvido, certo? Então não tinha esse pensamento. Porém, chegou um certo tempo que eu já estava cansado dessa vida. Estava cansado. Que não queria mais vida para mim. Mas aí, em nenhum momento eu pensava em voltar para a igreja. Não passava na minha cabeça. Pensava só em parar esse tipo de vida. Parar essa vida, como em focar em estudo, focar em trabalho, focar em buscar uma mulher realmente que me ame e ter uma família. Mas não pensei em voltar para a igreja. E eu me lembro, como fosse hoje, em um dia de domingo. Foi no dia 22 de dezembro de 2022. Um dia de domingo. Fui para um paintball pela manhã e no domingo já estava destinado a sair com amigos. E quando eu cheguei em casa do paintball, bateu o sentimento de que não é para eu sair de casa. O sentimento que, não vou sair de casa. Não vou sair de casa. Não vou sair de casa. Uma parte da história que me emociona porque o Pai Celestial, certamente ele tem um livro da vida, onde ele escreve como a nossa história, nosso destino toda a vida. E eu não sou muito também de assistir televisão, não gosto muito de assistir televisão. E aí eu fui ver um vídeo no celular. E fazia o quê? 7 anos que eu não via nada da igreja, não buscava nada. Porque o algoritmo do celular, né? Se você buscar algo, o algoritmo vai postando algo sempre sobre a igreja, né? Ou qualquer outra coisa que tu pesquisa. E aí, quando eu abro no YouTube, uma propaganda da igreja de Jesus Cristo. E nessa propaganda, era o profeta Nelson falando. Foi 15 segundos que marcou a minha vida. Você que se encontra como longe dos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Recorde que seu Pai Celestial sempre vai estar com seus braços abertos, de misericórdia, recebendo, aguardando você. E eu fechei meus olhos e passou como se fosse um filme na minha cabeça, um filme. Aí recordei da minha experiência como jovem, que eu saí para os missionários, de gravata e tudo isso, vinha para a igreja, participar das atividades. E eu falei, uau, comigo mesmo, será que devo voltar? Porque é algo que, sem explicação, 7 anos afastado, fazia muito tempo que eu não via nada da igreja, e quando eu abro meu celular e estou passando esses momentos que quero me afastar dessa vida, o profeta. E depois, já como membro ativo, outra vez, já busquei muitas vezes esse anúncio e nunca achei. Então eu vi que era o Senhor realmente falando para mim. Porque dificilmente você vê o profeta em anúncios, mais como missionários, como sisters, mas o profeta, não. Aí eu senti que foi diretamente para mim isso. E esse dia é o dia D. Por que foi o dia D? Foi o dia definitivo. Aconteceu isso e eu fiquei refletindo. E de repente, meu telefone, meu celular chama, toca meu telefone. Eu, alô Jadson, eu falei, sou eu. Jadson, aqui é Lucinaldo. Ô, Lucinaldo. Cara, a gente queria... Lucinaldo é que era como... É Lucinaldo e Marcos, né? Que era como os irmãos ministrantes, né? Que me ministrava, né? Mas fazia tempo que ele não me ministrava, mas... Por isso que eu falei que esse foi o dia D, né? O dia definitivo. Como tá tudo bem, eu falei, tá tudo bem. Eu falei, cara, a gente quer ver um dia, se tem possibilidade, a gente visitar você. Eu falei, quando você quiser. Quando você quiser. Porque mesmo que eu estava afastado da igreja, durante esse tempo todinho,
eu nunca liguei como as pessoas na rua, sempre busquei falar com as pessoas na rua, falar com os elders e tudo isso. Só que eu reconheci o pecado. Por isso que eu não queria como voltar, porque eu conheci o pecado. Não tinha algum controle como emocional para me controlar sobre meus pecados. Por isso que quando eu voltava, eu conhecia que eu estava em pecado. E aí o Lucinado falou, cara, queremos te visitar. Eu falei, quando vocês querem. Aí ele falou, podia ser hoje? Aí eu falei, poderia. Aí eles falaram, poderia ser agora? Eu falei, agora? Ele falou assim, agora, pô, estamos já para a tua casa aqui, 2 casas para ver na tua casa. Eu falei, claro. E aí foi algo celestial. Aí eu falei para eles que estava passando por esse momento difícil e que em nenhum momento eu queria voltar para a igreja, né? Não pensava em voltar para a igreja, não era como uma planificação, uma ideia, porque sinceramente eu estava afastado, então muitas para a igreja eu tinha esquecido. Não passava na minha cabeça voltar para a igreja. E aí eu falei para eles que eu estava prestes a sair de casa, eu vi um anúncio da igreja depois de 7 anos, e aí vocês entraram em contato comigo, e estamos aqui. E esse foi o dia definitivo aí, no mês de janeiro de 2023, o primeiro dia de janeiro de 2023 foi um dia de domingo. Se buscar no calendário vai ver. E eu estava aqui. E aí estou aqui até agora. Muito bom, muito interessante e realmente inspiradora e inspirada, né, a história? Muito inspirado. Coisa que o cara fica sem explicação. Sem essa E eu já estava explicação. sem querer ver, você quer saber de uma coisa? Botei o sutiã, tirei a roupa de baixo. Aí disse, olha, eu vou lá para a igreja nada, vou me deitar e ficar na minha casa quieta. Aí depois você quer saber de uma coisa, eu vou para a igreja, que ainda é outro passeio que eu faço. Vestir a roupa de pé para cá. Muito bom. É isso. E nós pulamos um pouco, talvez a gente pode voltar, porque talvez seja um pecado nós não falar sobre isso. Sobre o teu batismo. Uhum. Como foi o batismo para você? Porque muitas pessoas já ouviram falar sobre o batismo, mas não sabem como é o batismo aqui na igreja e as bênçãos advindas deste convênio que nós temos a oportunidade de fazer com Deus. Exatamente. Fala para nós, para as pessoas, como foi essa tua experiência do batismo. Você teve dificuldade de aceitar ser batizado? Não. Foi como eu falei, né? No segundo domingo, assistindo na igreja, já tinha esse sentimento real de ser batizado aqui na igreja de Jesus Cristo, né? E uma parte dos ensinamentos dos elders que ele estava me ensinando foi essa fase. Do começo até o final deles ir embora, a única coisa que eles falavam era batismo. O foco dos missionários comigo era batismo. Não era outra coisa, era batismo. E aí, vim na igreja, né? Segundo domingo, eu me batizei. Mas aí, uma coisa que quando o missionário estava me ensinando, eles me perguntaram, você quer seguir o exemplo de Jesus Cristo? Eu falei, como vou seguir o exemplo de Jesus Cristo? Batizando. E eles falaram que o batismo é para a remissão de nossos pecados. Quando somos batizados, renascemos novamente, né? A água é pura, né? A gente é batizado na água porque a água é pura. Então a gente somos purificados, renascemos novamente. Mas uma coisa que eu fiquei me perguntando, que se o batismo serve para a remissão dos nossos pecados, por que Jesus Cristo foi batizado? Para fazer a vontade do Pai. Você perguntou isso para os missionários, Sim. meu amigo? Na dúvida. Porque se o batismo... Com 13 anos... Porque se o batismo é para a remissão dos nossos pecados, para que podamos ser perdoados, porque Jesus que foi batizado. Eu tinha 13 anos, não era menino. Era menino, mas eu era inteligente. Tudo que ele ensinava, ele estava me ensinando, porque ele falava para mim que o batismo serve para que a gente morrer com nossos pecados e renascer para Cristo novamente. Eu falei, por que Jesus foi batizado? Por que ele foi batizado? Para que possamos seguir seu exemplo. E eles no final dessa lição eles perguntaram, Jadson, você quer seguir
o exemplo de Jesus Cristo sendo batizado. Eu falei, com certeza. Ele me batizou no segundo domingo. Isso, e meu batismo foi algo como espiritual, cara. Algo como muito espiritual. Meus pais não assistiram meu batismo, certo? Mas não fiquei triste com isso. Só na emoção de ser batizado, de vestir a túnica branca, de entrar na pia batismal, e ser batizado realmente com Jesus Cristo, com o meu corpo emergido na água, e renascer novamente, sentimento único. É como você chega na rua cansado e toma um copo de água bem geladinho. Esse sentimento, mais como um celestial, sabe? Algo como... Somente quem é batizado realmente sabe esse sentimento que eu tô querendo como transmitir. Um sentimento de paz. E eu tinha 13 anos. Sentimento único de verdade. Muito bom. Eu posso citar um negócio que eu quero falar? Depois. Depois eu digo. Quando acabar aqui, a senhora fala. Não esqueça, não. E aí, vamos falar sobre o dom do Espírito Santo, que foi a próxima parte, né? Uhum. Você lembra alguma coisa sobre isso? Agora, né, as pessoas são batizadas e recebem como dom do Espírito Santo. Você vai receber a confirmação, né? De imediato, é? Agora sim, agora de imediato as pessoas Não são precisa esperar na próxima Não. semana. São imediatas. E aí os missionários falaram que o batismo, existia 2 batismos. Um que era por água e outro que era por fogo. Eu falei, por fogo? Como que por fogo? E aí me falou que quando Jesus foi batizado, né, desceu sobre Jesus Cristo uma paloma, um pombo, né? Uma pomba, né? Desceu sobre ele. E o pai falou que esse era o seu espírito, né? O Espírito Santo. E aí eu pude entender que o Espírito Santo foi um guia para mim. Como eu falei, eu passei 7 anos afastado da igreja, porém eu nunca esquecia dos princípios. Eu sabia que eu estava fazendo pecado. Eu sabia que era, por mais que eu tivesse pecado, o Espírito tivesse longe de mim, mas eu sabia que era ali era um pouco do Espírito Santo me guiando não fazer aquilo, que aquilo era algo errado. Então, sempre soube que o Espírito Santo está como um guia. Queria me guiar, queria me proteger nas minhas como mais e boas decisões. Tem uma experiência que marcou assim você com o Espírito Santo em tua vida, assim sendo ativo da igreja ou na missão, antes da missão, Com certeza. ou agora depois? Especialmente com certeza. Uma semana antes de ir para a missão, minha mãe fala: quero conhecer a sua igreja. Quero saber de onde tu tira tanta fé para servir uma missão. Minha mãe tinha meio dúvida, né? Porque falava, o mesmo Deus daqui é o mesmo Deus que está no Chile. E realmente é verdade. Mas aí eu fui com o meu propósito, né? E ela falou que queria para a igreja, queria ver de onde eu tirava tanta para a minha missão, né? E eu orei para o Celestial que ele ajudasse através do seu Espírito a guiar minha mãe. E no mesmo dia que minha mãe foi à igreja, ela me liga chorando, falando que sabia de onde eu tirava tanta fé para ser uma missão. E ela era evangélica, né? 34 anos, de outra igreja. Eu nunca vi nem na igreja, nem pelo próprio batismo. E escutar isso da minha mãe é algo que me surpreendeu bastante, né? E falou que poderia estar equivocada, mas estava com sentimento real no seu coração. E tinha 2 coisas para me falar. Me falou que deveria ter conhecido essa igreja antes. Eu já estava sem palavras, com os olhos cheios de lágrimas. E falou mais: eu vou me batizar nessa igreja. Ela
Ela falou. que ia se batizar na igreja. E eu sei que foi como meu pedido ao Pai Celestial, que Ele pudesse como guiar com seu Espírito minha mãe, porque minha mãe foi com sentimento de dúvida para a igreja. E eu sei que esse sentimento que ela teve de positivo foi o fruto do Espírito Santo, que guiou minha mãe. Ensinou, né? Que ensinou. Testificou. E depois de um ano, eu já no campo missionário, depois de um ano, como prima de missão, minha mãe e meu padrasto se batizam na igreja. Um combo. Os dois. E eu sei que foi fruto do Espírito Santo. Das, como uma das minhas boas decisões, né? Porque a gente somos um sol. Somos um sol. E o sol tem raios. Então, se a gente for um bom sol, um bom forte, nossos raios solares vai refletir em muitos. E eu sei que por eu decidir voltar para a igreja, decidir voltar à missão, enfrentar uma vida de obstáculos, de desafios e ir para uma missão, eu sei que esse raio solar refletiu na minha mãe e no meu padrasto, e os dois se batizaram na igreja. Mas isso foi fantástico, essa experiência que você compartilhou. Mas eu lembrei agora de uma coisa que a gente passou. Você tinha dúvidas sobre servir missão, lembra? Uhum. A gente conversava bastante, né, sobre suas dúvidas. Muita dúvida para ser uma missão. E era algo que me magoava muito, sabe? Me deixava com muito, assim, um pouco na dúvida, né? Porque quando eu voltei para a igreja, isso em 2022, né? Dezembro, janeiro de 2023, aí, né? Esse já como um curto tempo de 2022. Quando eu voltei para a igreja, eu vim com meus amigos, como o Cleverson, que foi para Porto, morando em Portugal, com sua família e tudo isso, amigos que tinham vontade de missão, e que cumpriu a missão. E eu, poxa, cara, eu não consegui uma missão, não tenho uma família ainda. Então isso me deixava muito triste, cara. Porém, uma coisa que um Helder me falou que o sentimento de dúvida não convém do Pai. O Pai Celestial não vai como dar um sentimento de dúvida na tua cabeça. Mas tu lembra qual era a tua dúvida sobre ir ou não ir para a missão? Eu não tinha dúvida nenhuma de servir a missão. Eu tinha medo de servir a missão. Qual medo? De deixar meu pai sozinho, né? Meu pai já velho e não queria servir a missão e deixar meu pai sozinho, né? Meu pai aqui. Então não era um sentimento de dúvida. Eu sabia que a missão era algo real. Era algo que iria como me preparar, algo que iria como me restaurar completamente. Então o que eu tinha era medo. Medo que muitos jovens têm. Medo de deixar o namorado, ou de não poder terminar os estudos, ou de deixar sua mãe. Eu tinha o medo de deixar meu pai. E eu orava muito para celestial e tinha muita como sentimento de dúvidas. Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que isso é certo? Será que isso é sério? Deixar meu pai sozinho? Ou não? E eu sabia que a missão era algo celestial. E aconteceu que entre esse sentimento de dúvida, eu olhei para o Pai Celestial, com muita perseverança. Pai, eu quero que o Senhor me mostre o meio de servir a missão. E aconteceu que em menos de 2 semanas meu pai faleceu. Chegou a falecer. E eu um pouco hipócrita com a dor da partida do meu pai, eu falei, Pai Celestial, não era essa dúvida, não era como essa resposta que eu queria. Mas aí no campo missionário eu pude como entender essa resposta, né? Não estou falando que, se algum jovem tem a dúvida de servir a missão porque quer deixar o pai e a mãe vai falecer, não. Mas foi como, são histórias diferentes, né? Porque eu costumei muito falar da minha missão e compartilhei como esse testemunho que foi preciso meu pai falecer para que muitas almas pudessem ser resgatadas para o reino celestial. Quantas pessoas eu encontrei na missão? Quantas pessoas eu batizei na missão? Não vou falar números, mas batizei como muitas pessoas na minha missão.
E foi preciso meu pai falecer para que eu possa ver a missão. Não comparto esse sentimento com um sentimento de tristeza, né? Porque eu sei e tenho um testemunho real do plano de salvação, né? Esse plano que o Pai Celestial preparou a gente antes de vir à Terra e depois da morte, né? Então, eu tive essa resposta, porque orei ao Pai. Então, aí o Pai Celestial vai dar a resposta diferente, vai dar a resposta segunda missão, e seu pai só vai ficar vivo, pai da vida aí. Tudo bem, você volta na missão, vocês vão ter mais saúde do que você que trabalhou 2 meses no sol ou no frio. Mas meu caso foi diferente, né? Então, meu caso foi diferente porque na missão eu tive 2 tios, um tio e uma tia que faleceram. E eu não pude voltar para casa. Continuei na missão. E já no finalzinho da minha missão, minha única avó viva, que era a mãe da minha mãe, também faleceu. Cara, foi momentos difíceis na missão. Momentos que, quando minha avó faleceu, eu pensei realmente em voltar para casa. Mas eu sabia do propósito para celestial na minha vida como missionário. E aí, mesmo de longe, eu pude como ajudar minha mãe. Minha mãe já é membro da igreja. Minha avó foi velada aqui na capela. Então, membros da minha família que nunca entraram na igreja, na capela, ficaram como encantados, admirados com a igreja, com os serviços, pela homenagem que a cidadã fez, a igreja fez por minha avó, e mesmo de longe, meus primos, meus tios, ficaram como admirados e me pediram como agradecendo por esse suporte, né, por essa ajuda. Então, mesmo de longe, eu pude como ajudar minha família. Então, eu pude como entender como esse propósito realmente faz. Muito bom. Você falou um pouco sobre os desafios que você teve na missão, sobre as bênçãos que você teve por ter decidido servir uma missão. Queria que você falasse um pouco sobre como foi o seu chamado. Você recebeu o chamado da missão. Então, Que você teve. Você já venceu a dúvida, né? Ter vencido a dúvida e o medo um pouco, né? Assim, porque eu me preparei já com 25 anos, né? Já velho. E a idade permitida para os homens é até 26 anos, né? As mulheres até 30, né? 29 e 30. E os homens até 26. Eu ficava com medo daquela. Poxa, vou seguir uma missão com quase 26 anos, sou velho, entre muitos missionários, né? Porém, mesmo afastado da igreja, e quando eu me batizei na igreja, eu falava sempre que queria servir missão no Chile, porque o Helder que me batizou é chileno. Então, por nossa afinidade, por nossa amizade, eu queria muito servir no Chile. Não queria para a Europa, não queria para os Estados Unidos, não queria para o Japão, não. Eu queria para o Chile. E aí, preparei meus papéis e tudo certo. E quando eu recebo meu chamado e vou ler, Missão Chile Rancagua. E você veio lá, coisa boa. É a melhor missão do mundo, viu? A missão Chile Rancagua, a melhor missão do mundo. E aí eu fiquei surpreso, né? Falei, poxa vida, eu vou servir uma missão aonde eu queria servir. E no Chile existem 14 missões. Com a minha missão é 14 missões, né? E no mundo tem várias missões. E eu segui uma missão. Fui para o Chile. E eu queria servir no Chile para poder reencontrar o Helder que me batizou. Porém, no Chile tem 14 missões. Eu não podia estar o quê? Distante ou muito perto do Helder que me batizou, né? E quando eu li meu chamado, eu só li o nome Chile. Não li Rancagua. Porque eu fiquei tão emocionado com o chamado que vou servir no Chile, onde eu queria servir, que não li o nome da minha missão, que era Rancagua, né? Chile Rancagua. E aí eu falei com o Helder, né? O Helder que me batizou, o Ricardo Maiacan, né? Eu falei, cara, antes de me abrir meu chamado, ele mandou um áudio pra mim falando, Missão Chile, Missão Chile. Só não falou o nome da missão, falou que era Missão Chile no Chile. Certo? E o que acontece? Quando eu falo pra ele,
cara, eu vou pensar uma missão no Chile. Ele começou a chorar, emocionado. Aí ele chorou emocionado. Aí ele perguntou, cara, mas qual é o nome da sua missão? Aí foi um momento que ficamos todo mundo. Eu falei, Chile, Rancagua. Eu não sabia falar o nome Rancagua. Rancagua? Ele, como? Rancagua. Ele, Rancagua? Eu falei, sim. Aí ele chorou por quase 3 minutos, sem falar nenhuma palavra. Chorou. E eu também comecei a chorar emocionado, porque eu não sabia o que era, né? Aí eu falei, cara, por que tá chorando? Aí ele falou, Rancagua é a missão onde eu vivo. Eu, my gosh, não! Foi, então aí depois de 12, 13 anos eu pude encontrar o André que me batizou na minha missão. Pude reencontrá-lo depois de... Tem até um vídeo no meu celular, mas veio pra você. Vou botar aí. E foi algo muito bom, de verdade. Poder encontrar ele outra vez. Aí, como foi esse momento lá do encontro? Foi um momento como inesquecível, um momento como único, de verdade. Poder servir a missão onde eu queria servir. E foi muito bom, de verdade. Fala sobre, além desse momento milagroso, que foi tudo isso perfeitamente preparado pela mão de Deus, né? Para a tua vida, para a vida daquele missionário que botou a fé de vocês lá, em outro patamar. Qual foi a experiência mais significativa, além dessa, que te fez dizer, nossa, valeu a pena estar aqui? Porque essa foi top demais também, né? Essa foi a primeira bênção, né? De ser missão no Chile, de ser missão onde o Helder que me batizou vive. E a segunda bênção foi minha mãe e meu padrasto se batizando na igreja, né? E não somente isso, né? Então, a bênção continuava porque eu nunca tinha lido, antes da missão, eu nunca tinha lido o livro de Mormon, né? E fui para a missão com medo, né? Porque com medo de me deparar com pessoas e situações e eu não sabia nada dos de Mormon, né? O que compartilham, um sentimento de dúvida, um sentimento de tristeza. Não sabia. Para ajudar, né? Para ajudar as pessoas. E também com o espanhol, né? Poxa, não sei falar nada. Eu mal falo português, como eu vou falar o espanhol? E teve um Helder que se viu aqui, um Helder Costa, um abraço aí, Helder Costa, de Alagoas, se viu aqui em 2023. Ele falou, Jadson, o dom de língua é real. Isso que eu nunca esqueci na minha cabeça. E realmente o dom de língua é real. Em 2 meses eu pude falar perfeitamente o espanhol do Chile, que é um dos mais difícil, e poder aprender também. Aí eu pude ter um testemunho real do dom de língua e do livro de Mormon. Então isso me completou, porque aí eu tive uma experiência positiva, pude ajudar membros que estavam afastados, uma família que estava afastada, com de 5 pessoas, eu compartilhei meu testemunho com eles, que também fui membro afastado da igreja. É a mesma experiência que eu contei aqui na entrevista, contei para eles, e eles ficaram muito agradecidos. E cada setor que eu estava na minha missão, essa família fazia a honra de ir no setor e compartilhar. Estamos aqui graças ao Pai Celestial e graças ao testemunho de Helder Lima. Então isso me deixava muito feliz e com momentos difíceis, porque eu era muito velho na missão, e tive muitos companheiros mais novos do que eu, que era muito difícil de lidar, ou a diferença de idade e tudo isso. Mas isso me fortalecia, né? Porque se eu estivesse em casa, eu nunca ia imaginar como uma família que estava afastada fazia questão de viajar o quê? 4 horas de uma ponta da cidade para outra para testificar que Cristo vive e que meu testemunho é real, que ajudou a família deles a voltar para a igreja. Então, sentimentos como único. Muito bom, excelente, perfeito, maravilhoso. Jadson, você falou sobre Jesus Cristo, né? Como foi esse convívio com Jesus Cristo na missão?
conhecer, ter a oportunidade de conhecer ele. É, Como foi isso para você? então, eu voltei para a igreja, eu cheguei na missão, na verdade, de paraquedas, né? Cheguei na missão de paraquedas. Porque eu não sabia de nada. Não sabia de nada. Eu fui com muito medo nisso, né? Porque eu não sabia de nada. Tive que voltar para a igreja, tive como 10 meses para me preparar, mas foi pouco meses, né? Comparado à próxima missão, para mim foi pouco tempo. E aí, na missão, eu pude compreender realmente quem foi Jesus Cristo, né? A importância dele na minha vida, né? E compartilhei na minha missão que a pedra como chave, a rocha de nossa igreja é Jesus Cristo. É sua expiação, é seu sacrifício expiatório. Cada um de nós estamos aqui hoje através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo foi como... Eu me lembro de uma música de um cantor de rap que chama Pregador Lu. Que é uma música que ele canta como firmeza na rocha e fé no Redentor, em Jesus Cristo. Então, eu tinha como... Fortaleci minha fé como uma rocha e tinha fé na base que era Jesus Cristo, que era meu pilar Jesus Cristo. Que me ajudou a superar como o sentimento de luto do meu pai, dos meus tios, que quando eu estava na missão faleceu, da minha avó também, e pude ajudar como a muitos. Então, a importância de Jesus Cristo na minha vida foi, e na minha missão foi crucial. Não sou perfeito, né? Nenhuma de nós somos perfeitos. Mas ao recordar que Jesus Cristo sofreu por mim, por cada um de nós, me tornou mais forte. Muito bom. Está sendo muito bom conversar com você e ouvir suas experiências, seu testemunho, e acredito que as pessoas estão sendo edificadas. Para finalizar, gostaria que você fizesse um convite para as pessoas. O mais importante que você queira fazer um convite para as pessoas e também compartilhar o seu testemunho, que você fez do início até o final, mas algo que você queira acrescentar. Certo, o que eu queria especialmente convidar as pessoas, vocês que estão assistindo, a vir à igreja. Certo? Como missionário, eu não tinha outra coisa. O primeiro contato que eu fazia com as pessoas era vir à igreja. Para que vocês também possam compreender e entender a importância da expiação de Jesus Cristo. O que é expiação? Seu sacrifício, seu derramamento de sangue, né, no Getsemane. Para que a gente possa ter a oportunidade de estar aqui juntos. Certo? Então esse é o convite para que vocês possam como vir à igreja, tomar da Santa Cena, né, tomar com a Santa Ceia, o sacramento, que simboliza como a carne e o sangue de Jesus Cristo, que foi a última janta, a última cena que ele fez entre os 12. Então, eu convido a vocês para vocês tomar sobre vocês o nome de Jesus Cristo, né? E tanto como recordar que ele viveu, que ele como morreu para que a gente possa ter a oportunidade de estar aqui. Então, esse é meu convite, especialmente que eu faço para vocês. Vir à igreja todos os domingos, como às 9 da manhã aqui na Cidade Nova, ou então em qualquer capela mais próxima de vocês. E o testemunho que eu queria deixar para vocês é que Jesus Cristo vive, certo? Eu com 13 anos eu pude compreender realmente que essa é a igreja de Jesus Cristo, que realmente o profeta José Smith viu como Deus e Jesus Cristo, e que a gente tem como a plenitude do evangelho e do sacerdócio restaurado aqui na terra. E sei que realmente como o livro de Mormon é um livro como edificante, que testifica que Jesus Cristo vive, né? É como um testemunho real de seu amor por cada um de nós. E é esse convite que eu quero fazer para vocês e compartilhar esse testemunho no santo nome de Jesus Cristo também. Amém. Muito bom. Mano, eu queria dizer a você, sabe o quê? Quando vocês eram pequenos, vocês iam para a igreja comigo, corriam muito, dava muito trabalho. Eu disse, eu tenho fé em Deus que eu não vejo mais nenhum domingo, eu fui com vocês no Natal. Eu tenho fé em Deus que eu não vejo mais nenhum com esse menino no domingo para a igreja, que eu não assisto nada, não dá para
doido da igreja com esses meninos. Quando eles completam a idade de 13 para 12 anos, 14, batizar eles e ser uma igreja certa. E assim foi. Muito bom. Essa minha mãe que está aí no fundo, assistindo e ouvindo a entrevista de Jace, e o Espírito Santo, que está aqui nesse momento, fez ela recordar de muito tempo atrás, que ela nem lembrava mais, eu acho. Lembro desde vocês crianças, eu não esqueço nunca. Então, se você gostou desse vídeo, você tem o interesse de fazer isso, compartilhar sua trajetória no Evangelho de Jesus Cristo, você pode comentar aí no vídeo, ou falar comigo também, que a gente vai ter a bênção, né, de conversar com você, que é muito edificante. Para mim, ouvir uma experiência de conversão das pessoas. Se eu posso falar outra coisa? Olha, Olha, eu vem estava aqui para muito frente, vem triste. aqui para frente. Eu estava muito triste lá em casa, sem visita nenhuma. Aí eu disse, ô Tem que chefe, sentar. a pessoa que chega uma pessoa de Deus aqui Ali, em ali, casa. ali, ali, ali. A pessoa que chega uma pessoa de Deus aqui em casa, aí chegou o funcionário, eu fiquei quase sem querer dar atenção a ele. Aí eu Tem que disse, sentar. eu vou dar atenção a ele, e vou levantar, vou criar coragem, vou dar atenção a ele. Aí eu disse, aí ele começou a falar, e quando ele estava orando para mim em casa, ficasse muito sem pé, quase nem olhava para ele. Aí quando ele começou a orar, aí caiu um passo detrás da cama de Micaça, sacou de prata. Eu disse, Micaça, você viu esse passo que caiu detrás da sua cama, querendo morrer? Aí quando eu fui dizendo isso a Micaça, o passo sumiu. Caiu esse passo. Sai da cama de Micaça, entre a parede e a cama. Um passo. Tipo um pássaro, tipo Ah, um passo. um pássaro, parecia um anão, aquele anão do sítio. Caiu quando ele estava orando para Micaça. Muito bom. Aí quando eu fui olhando e mandei Micaça olhar também, desapareceu. O barco. Desapareceu. Aí procura aí, Micaça, esse passo caiu a ele, não respondeu nada nem nada e desapareceu. Então é isso que a gente gostaria de compartilhar e fazemos isso em nome santo e sagrado de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito lindo, viu? Parabéns. Obrigado. Deus que vai lhe abençoar onde você vai lhe guardar todos os passos, talvez depois você vá mudar tudo para